Quando Donald Trump fala que os Estados Unidos precisam da Groenlândia, isso soa como mais uma provocação. Palavras grosseiras, pressão, ameaças. Mas se você olhar para isso sem emoção, vai perceber que essa não é uma história sobre Trump. É uma história sobre o mapa. Ela não muda com as eleições nem com o humor na Casa Branca. Hoje todos veem isso como questão de soberania e diplomacia, mas há uma lógica bem mais dura por trás. Pela Ártico passa a rota mais curta para armas estratégicas, estão se abrindo novas rotas marítimas lá e, sob o gelo, há matérias-primas sem as quais, no século XXI não há como manter superioridade tecnológica. E quando esse espaço começa a ser ocupado por atividades russas e chinesas, Washington reage. Não porque queira escandalizar o mundo, mas porque o equilíbrio de segurança está mudando. E agora preste atenção. A maior mudança é que a Groenlândia já não pode ser vista como um pedaço distante de gelo sobre o qual a mídia às vezes discute. Hoje, é um dos poucos pontos no mapa de onde se pode, ao mesmo tempo, observar o Ártico, controlar novas rotas marítimas e influenciar o equilíbrio de segurança entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. Quando esses fatores se juntam, deixa de ser um símbolo e passa a ser uma questão de geopolítica dura, e é exatamente por isso que tudo mudou. Não porque Donald Trump tenha mudado, mas porque o mundo em que se decide sobre a Groenlândia mudou. A forma de pressão americana pode ser inaceitável para muitos. Os motivos pelos quais a Groenlândia de repente está no centro das atenções são muito mais antigos e muito mais sérios do que parecem à primeira vista. Assistindo ao canal Zaranicami. Vamos começar. É apenas uma provocação de Trump? Quando hoje se fala em Trump e Groenlândia, a maioria das pessoas entende imediatamente. Eles veem nisso mais uma das suas extravagâncias, uma declaração deliberadamente exagerada para chocar, dominar o espaço da mídia e colocar os parceiros na defensiva. Nesse contexto, a Groenlândia é só pano de fundo, algo que serve para as manchetes, mas que na realidade não tem chance de se concretizar. É assim que geralmente se fala sobre isso. E é exatamente assim que é mais cômodo falar sobre isso. Só que esse ponto de vista tem uma fraqueza fundamental. Pressupõe ser uma ideia isolada de um só político. Sobre uma improvisação que não deve ser levada a sério. Só que no momento em que declarações semelhantes se repetem, quando são seguidas por ações concretas e quando são adotadas também por pessoas próximas ao presidente, deixa de ser um truque retórico. Começa a se tornar um sinal. O estilo de Trump deforma esse sinal. É barulhento, confrontador e muitas vezes desnecessariamente ofensivo. É exatamente por isso que é muito fácil que a forma acabe encobrindo completamente o conteúdo. A Europa se concentra no tom, a mídia discute as palavras e, em segundo plano, o essencial escapa, que os Estados Unidos estão falando sobre a Groenlândia de uma forma diferente. Não como um território aliado, mas como um espaço que é importante demais para ficar fora do controle direto. Esse erro é compreensível. O Ocidente está acostumado a ver Donald Trump como uma anomalia, como uma falha temporária do sistema, não como um sintoma dele. No caso da Groenlândia, porém, não é um jogo rápido para as câmeras. Está sendo jogado um jogo longo com o mapa, a segurança e o tempo. E se nos concentrarmos apenas nas declarações provocativas, podemos facilmente ignorar que a própria lógica do pensamento americano não está mudando pela primeira vez no Ártico, só que está sendo dita em voz alta pela primeira vez. E é exatamente aqui que toda a história começa a mudar. Não é uma questão de saber se Trump é imprevisível, mas sim se os Estados Unidos pensariam de forma diferente sobre a Groenlândia se houvesse alguém com um discurso mais polido na Casa Branca. E a resposta para essa pergunta não é tão confortável quanto muitos gostariam. A América precisa da Groenlândia. Ao analisar o mapa sem emoções ou política, entende-se por que os Soassari veem a Groenlândia de modo distinto do resto do mundo. Ela ocupa posição estratégica. Ela fica exatamente onde a América do Norte, a Europa e o Ártico se encontram. Por aqui passam as rotas aéreas mais curtas entre grandes potências. Por ali passam as trajetórias das armas estratégicas, e é justamente aqui que se decide quem tem o controle sobre o que acontece no norte do planeta. Durante a Guerra Fria, a Groenlândia foi um ponto-chave de alerta precoce. Hoje, sua importância volta de forma mais ampla. O Ártico já não é mais a borda congelada do mundo. O derretimento do gelo está abrindo novas rotas marítimas, encurtando as distâncias comerciais
e mudando a logística entre a Ásia, a Europa e a América. O que há algumas décadas era apenas teórico, agora está se tornando um planejamento prático. E nenhuma potência quer ficar cega nesse espaço. É aí que entram a China e a Rússia. Não de forma simbólica, mas sistematicamente. Missões de pesquisa, exercícios militares, infraestrutura, presença de navios e aviões. Cada etapa pode ser justificada individualmente. No conjunto, porém, elas criam um quadro em que o Ártico deixa de ser uma zona neutra e passa a ser um espaço de competição. E para os Estados Unidos, a Groenlândia é o único lugar de onde esse espaço pode ser monitorado, controlado e, se necessário, protegido. A tentativa do Israel de comprar a Groenlândia não é novidade. Washington tenta isso há mais de 150 anos e, em diferentes períodos, fez propostas concretas que a Dinamarca recusou repetidamente. O que está mudando hoje não é a motivação básica, mas sim a sua urgência. O mundo acelerou, a tecnologia avançou e o Ártico se abriu de uma forma que não pode mais ser ignorada. Do ponto de vista de Washington, portanto, não se trata de expansão pela expansão. A questão é que, se os Estados Unidos perderem o controle e a influência no Ártico, eles perderão em uma área que será decisiva para a segurança, o comércio e as tecnologias nas próximas décadas. Por isso, a Groenlândia deixou de ser vista apenas como território distante de um aliado e passou a ser percebida como um ponto fraco a ser resolvido. Isso explica por que o tema da Groenlândia volta com tanta intensidade. Não como um tiro aleatório de um presidente, mas como uma reação a um mundo que está mudando mais rápido do que os antigos acordos são capazes de absorver. E é justamente aqui que começa o conflito entre o que é estrategicamente compreensível e o que é politicamente e diplomaticamente aceitável. Por que justamente agora? Se fosse apenas uma questão de geografia, a pressão sobre a Groenlândia seria diferente. Os mapas não mudam. O que mudou foi o ritmo e a concorrência. O mundo entrou em uma fase em que as grandes potências passaram a agir antes que as regras estejam estabelecidas. O Ártico hoje é exatamente esse tipo de espaço. Ainda não está dividido, mas já é importante o suficiente para que ninguém possa se dar ao luxo de ignorá-lo. O fator-chave é a China. Embora não esteja localizada no Ártico, ela se comporta como uma potência ártica, investe em pesquisa, pressiona pelo acesso a matérias-primas, se interessa por infraestrutura e há muito tempo fala sobre a chamada Rota da Seda Polar. Para Washington, isso não é uma preocupação abstrata. É um cenário em que a China gradualmente teria acesso a matérias-primas e rotas que são críticas para a energia, tecnologia e comércio global. A Groenlândia é um dos poucos lugares onde esse processo ainda pode ser influenciado. A Rússia trilha outro caminho, mas com o mesmo objetivo. A Rússia vê o Ártico como parte de sua cultura e influência estratégica, fortalecendo presença militar, restaurando bases, testando sistemas e controlando a rota marítima do norte. Para Moscou, isso é uma alavanca. Para os Estados Unidos é um aviso. Se o norte se tornasse um espaço onde outra pessoa tivesse a iniciativa, a reação americana chegaria tarde demais. A mudança climática entra nesse cenário, não como um tema político, mas como uma realidade física. O gelo está recuando, as estações estão se prolongando, e o que antes estava disponível por algumas semanas no ano, agora está disponível por vários meses. Novas rotas encurtam as distâncias entre a Ásia e a Europa, mudam a economia do transporte e aumentam a importância de pontos que antes eram periféricos. Nesse contexto, a Groenlândia deixa de parecer o fim do mundo e passa a ser um nó estratégico, por isso a pressão aumentou agora. Não porque os Estados Unidos de repente perceberam o valor da Groenlândia, mas porque surgiram atores dispostos a agir de forma mais rápida e agressiva. Em um mundo assim, a cautela se torna fraqueza e a hesitação um risco. E é nesse momento que as considerações estratégicas entram em conflito com a diplomacia. Por isso, Trump não pressiona em períodos tranquilos. Ele age quando a janela de oportunidade se fecha. E quanto mais essa janela se fecha, menos espaço resta para soluções sutis. É aqui que começamos a entender por que a forma de pressão dos americanos é tão problemática. E por que, ao mesmo tempo, surge da sensação de que o tempo já não trabalha a favor do Ocidente. Dinamarca e Groenlândia, o ponto fraco do Ocidente. Neste debate, falam-se muito dos Estados Unidos, Rússia e China,
Muito menos se fala sobre por que a Groenlândia acabou numa posição em que outros decidem sobre o seu futuro. A chave não é apenas a sua localização, mas também a realidade política e econômica em que se encontra. A Groenlândia é autônoma, mas não totalmente soberana. Essa ambiguidade o torna um ponto sensível em um sistema normalmente baseado em fronteiras claras. A Dinamarca é responsável pela defesa e política externa da Groenlândia. Na prática, porém, trata-se de um país que durante muitos anos subestimou o Ártico. A presença militar era mínima, a infraestrutura fraca e o planejamento estratégico era mais simbólico. Isso não foi resultado de má intenção, mas da convicção de que o Norte permaneceria estável e fora do grande jogo. No entanto, essa suposição desmoronou mais rápido do que as instituições conseguiram se adaptar. A própria Groenlândia está em uma situação ainda mais complicada. Ela tem uma identidade forte e um desejo de longa data por maior autonomia, mas ao mesmo tempo é economicamente dependente dos subsídios de Copenhague. Uma ilha do tamanho de um continente, sem estradas entre as cidades, com uma população pequena e uma economia limitada, não tem muito espaço de manobra. Assim, toda discussão sobre o futuro inevitavelmente aborda quem financiará o Estado, a infraestrutura e a segurança. É justamente aqui que surge a tensão, que do lado de fora parece uma oportunidade. Se a Groenlândia tem a ambição de decidir mais sobre si mesma, ela precisa de parceiros, capital e garantias de segurança. E se a Dinamarca não conseguir oferecer tudo isso de forma suficiente, o espaço se abre para outra pessoa, não por meio de pressão, mas de oferta. Não como um conflito, mas como uma solução para o problema. Do ponto de vista do Ocidente, é uma combinação desagradável. Defesa fraca, ambiguidade política e dependência econômica criam uma situação em que decisões estratégicas podem ser contornadas sem violar as regras. Formalmente, está tudo certo. Na prática, porém, surge um espaço onde o equilíbrio de poder pode ser alterado sem um único tratado e sem um único disparo. Por isso, a Groenlândia é mais que um problema geográfico. Reflete como o Ocidente estava despreparado para a volta de uma geopolítica mais dura. Não porque não tivesse força, mas porque presumiu que não precisaria usá-la nem planejar sistematicamente. Essa suposição hoje deixa de valer. É nessas fissuras que a história da Groenlândia começa a se desenrolar, em que Donald Trump está fundamentalmente enganado. Do ponto de vista atual, pode parecer que a pressão dos Estados Unidos sobre a Groenlândia é estrategicamente compreensível. O problema, porém, não está no objetivo, mas na maneira como se fala sobre ele e em como ele é imposto. A abordagem de Donald Trump transforma uma questão de segurança em um confronto político. Em vez de reduzir a incerteza, ele a multiplica. E, com isso, complica exatamente aquilo que os Estados Unidos precisariam alcançar de forma pacífica. Quando os interesses estratégicos são comunicados por meio de pressão, ameaças ou desmerecimento público dos parceiros, automaticamente se cria resistência. Não só em Copenhague, mas também diretamente na Groenlândia. Um tema que poderia ser tratado de forma discreta, técnica e a longo prazo, transforma-se em símbolo da luta pela soberania. E em um ambiente assim, não são apenas os argumentos racionais que decidem, mas também as emoções, a identidade e o orgulho político. Trump, com essa abordagem, paradoxalmente enfraquece sua posição. Cada declaração sobre a necessidade da Groenlândia em tom agressivo fortalece aqueles que alertam contra a intervenção americana e enfraquece aqueles que estariam abertos à cooperação pragmática. Em vez de uma aproximação gradual, surge a polarização. Em vez de confiança, cresce a desconfiança, e é exatamente isso que torna qualquer solução mais frágil. Do ponto de vista geopolítico, isso é ineficaz. Os Estados Unidos têm ferramentas suficientes para garantir sua influência no Ártico sem provocar uma crise, economicamente, politicamente e em termos de segurança. No entanto, a pressão pública e as declarações de força estão reduzindo esse espaço. É exatamente por isso que abrir uma base ou adotar uma abordagem de força não seria um ato de necessidade estratégica, mas sim um fracasso da diplomacia. E se você está curioso para saber como esses cenários poderiam se desenrolar na prática, eu os analisei em mais detalhes em um vídeo separado dedicado às possíveis direções que a situação poderia tomar. Conclusão: por que tudo é realmente diferente? A história da Groenlândia hoje é frequentemente simplificada à questão de um político e suas declarações.
Mas, na verdade, trata-se de algo muito mais importante que está acontecendo com o mundo ao seu redor. O mapa não muda, mas o significado dos lugares que por muitos anos consideramos periféricos está mudando. A Groenlândia é um deles. O que estamos vendo hoje é o retorno da lógica do poder a um espaço onde até recentemente se acreditava em estabilidade automática. O Ártico está se abrindo, as grandes potências estão se movendo e as regras às quais o Ocidente estava acostumado já não são suficientes. Nesse ambiente, decisões estratégicas não são tomadas porque alguém quer, mas porque é necessário tomá-las. A Groenlândia nesta história não é um objetivo em si, é um teste. É um teste de como as alianças funcionam sob pressão, de como se decide entre regras e a realidade do poder, e de quão rápido o sistema pode se adaptar a um mundo que muda mais rápido do que suas instituições. E é exatamente por isso que tudo é diferente. Não porque Donald Trump tenha mudado, mas porque o contexto em que se decide sobre segurança, soberania e poder mudou. E se não entendermos essa mudança, vamos perceber até os sinais mais sérios apenas como ruído, até que a realidade nos alcance. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através de agradecimentos. Se quiser que o vídeo alcance mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.